Olá, pessoal, boa tarde. Estamos iniciando mais um Net Café, um evento promovido pelo Pop Bahia, é o ponto de presença da RNP na Bahia. E esse evento tem como objetivo compartilhamento de conhecimento na área de TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, com ênfase em rede e segurança. Hoje estamos aqui com o Henry, professor Henry Alves, para compartilhar um pouco da experiência de implementação de IPv6. Desde já, agradeço a presença de todos. Quem puder, adicione no chat a instituição ou onde atua e a cidade onde se fala. Ao final, vou colocar o link do Netcafé para lá pode ter informações possíveis, mais informações sobre as próximas sessões. Agora eu deixo a palavra com o professor Henry. Desde já agradeço a sua participação aqui no nosso evento. Professor, por favor. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos aí do Pop Bahia pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês um pouco sobre esse assunto bem pertinente aí na nossa área e também atual. E vamos falar um pouquinho, fiquem à vontade a perguntarem, principalmente. Eu gosto muito da interação com vocês aí, com perguntas, dúvidas, no que eu puder colaborar aí com o tema, estou à disposição. Não precisa também deixar para o final dos slides, caso queiram alguma dúvida pontual, assim, que está com dúvida ou ocorrendo aí no momento, sinta-se à vontade em interromper e perguntar. A gente tem aí esse tempo para isso. Bom, eu estou aqui com os meus slides que eu servi de base. Para quem não me conhece, eu sou o Henry, eu trabalho como administrador de redes na Unicamp, em São Paulo, Campinas, e também sou professor da FATEC Americana, né, na cidade americana, vinculada aí ao Centro de Paula Souza. Comecei minha vida aí nos computadores, né, e no provedor de internet, em 96, aquela início da internet no Brasil, então foi bem interessante, modems discados, toda aquela barulheira da internet no início, né? Então foi bem curioso e tenho muito saudades dessa época aí. Sou professor também desde 2004 e tenho contribuído também em vários eventos aí e sobre o tema. Né? Muito bem. Já passando aqui, falando um pouquinho sobre o protocolo IPv6, né? Muita gente fala, é um protocolo novo. Não diria assim novo, né? Então a gente tem aqui a sua primeira especificação em 98, né? Então ele já tem aí 24 anos, né? Então diria que é um jovem, um protocolo adulto já, né? Já entrando na fase adulta. Mas muita gente ainda referencia como um novo protocolo. Né? Ele teve aí a sua RFC 8200, que é a nova, né? Ele recebeu aí o chamado standard, recebeu o padrão standard do protocolo, que é quando ele é reconhecido mesmo, quando demorou um pouco, demorou bastante. Em 2017 a gente teve aí ele como sendo o protocolo padrão da internet. Então, quando a gente fala IP, a gente não fala mais a parte de o V4 o IPv4 ele ficou legado, já é ultrapassado, né? Então, IP hoje a gente está se referindo à versão nova, que é a versão 6. O objetivo principal dessa mudança é resolver um problema que antes tínhamos, né, que temos ainda na versão 4, que é o campo limitado de endereçamento IP. Então, na época, né, decidiu-se que 32 bits era um número de endereçamento IP suficiente, mas nós vimos que
com o crescimento aí da internet e dos dispositivos, logo em meados de 91, 92, a gente percebeu que os endereços iriam acabar. Então, a necessidade de uma outra versão, agora eles capricharam, né? 128 bits de possibilidade de endereçamento. Então, agora eu tenho 341 decilhões de endereços IPs. É muito IP. A minha geração, a geração futura, ela vai passar e ainda vai ter IPs, endereços IP disponíveis pela quantidade por mais de 100, 200 anos ainda. É muito IP. Então, não economizem IPv6. Tem gente que quer ainda, sente ainda a necessidade de controle de IP, não quer dar IPv6 para todo mundo. Vem com aquela ideia do IPv4 que a gente tem agora, a escassez, né? Mas no IPv6 a gente tem muito IP, pode entregar à vontade que não vai faltar. Aqui era para ser uma mudança simples de um protocolo de uma versão para outra. A princípio era, né? Uma mudança de campo de 32 para 128, né? É uma mudança que o pessoal na época pensou que seria uma mudança assim um pouco simples, né? Como se fosse uma migração. Então muita gente chama aí dessa mudança de migração, né? Normalmente essa é uma palavra que eu considero um pouco, não é muito correta, né? Porque quando você migra de uma versão para outra, a migração é num espaço curto. Né? Então você está utilizando uma versão de um software, por exemplo, quer migrar para a versão 2.0, então você vai lá, migra numa tarde. Né? Então você mudou de uma versão para outra. Só que a migração do IPv4 ainda continua ocorrendo. Né? Transição, né? Uma fase de transição, é o que nós estamos passando. Né? Estamos fazendo uma tradução. A tradução ela acontece, né, justamente por causa, né, de alguns mecanismos de tradução, porque eu ainda tenho as duas versões. As duas versões elas não são compatíveis, né? Ela foi criada uma versão 6, ela não fala diretamente com o IPv4. É como se eu tivesse duas pessoas falando linguagens diferentes. Né? Eu preciso de ter um tradutor para entender uma outra linguagem. E o que nós temos como palavra, né, agora é a coexistência. Né? Então a gente está vivendo num momento de coexistir com as duas versões do protocolo. Tá? O protocolo, por mais que muita gente fala que não tem o protocolo na sua rede, nunca viu, não conhece, é provável que você tenha já circulando na sua rede e ainda não percebeu. Isso que acaba sendo ruim, né? Porque se você tem o protocolo V6 na sua rede e não percebeu, né, você está sujeito aí a alguns problemas, né, de segurança, por exemplo. Você não está tratando ele. Então você precisa ter o conhecimento que ele existe na sua rede e tratar de uma maneira correta. Eu falo isso para os administradores. Os usuários já eles só querem consumir os aplicativos, independente se está na versão 4, versão 6, para ele tanto faz. Né? Hoje a opção, né, em desabilitar o IPv6 não é uma boa opção. Né? Apesar dos movimentos que a gente vê por aí, desabilite o IPv6 e sua rede ficará mais rápida, desabilite o IPv6 e os seus problemas irão acabar. Né? Apesar desse movimento contrário, não é uma boa opção desabilitar o IPv6 porque você tem uma integração muito grande hoje dos aplicativos e dos sistemas e a rede. É impossível, né, eu desmembrar mais essas duas versões. Parar de utilizar
uma ou outra, né? Por isso, os provedores têm entregado cada vez mais para os seus clientes, né, o IPv6. Né? E se o seu provedor ainda não entregue, eu sempre falo para os alunos, né, liga para o seu provedor, cobre deles, para que eles entreguem aí, porque nas atividades de aula, né, eu peço algumas atividades e eles perguntam, vou ficar sem nota, meu provedor não tem. A cobra do seu provedor, você não vai ficar sem nota. Então, por causa disso, que desse aumento, né, das demandas das aplicações que a gente tem hoje em dia, os provedores estão também preocupados em oferecer para os usuários o protocolo IPv6. Hoje a gente tem muitas aplicações, né? O aumento do streaming, videoconferência, principalmente na pandemia, aumentou-se muito. Os jogos, que é um capítulo aí bem interessante no uso do IPv6. Os assistentes virtuais que a gente tem em casa, que ficam nos escutando lá em IPv6. Então, quem fala que não tem IPv6 na sua casa, os assistentes virtuais estão preparados, as TVs, as Smart TVs também, já tendo aí IPv6, e agora com a chegada do 5G, né, a possibilidade de uso massivo do IPv6 com essa tecnologia. Como estamos de adoção, já que o assunto é a adoção, né, do protocolo IPv6, aqui é uma estatística do Google, agora do final de abril, né? Nós chegamos a quase tocar ali os 40%, né, de implementação do protocolo IPv6 aqui no Brasil, medido pelo Google, né? Pelo que a gente está vendo, a gente tem aumentado bastante a cada ano, temos tido um aumento aí, chegamos até o momento próximo aí a 40% no Brasil. Antes disso, naquele slide lá, né, a gente tem aqui outras estatísticas da América Latina e Caribe, né? Então a gente tem aí o México e o Uruguai, né, também aí seguindo aí junto, né, nesse top 3 aí da América Latina, dos países que estão avançando aí com o IPv6. Né? A previsão aí que o Google faz, uma projeção, né, para o ano que vem, para 2023, é de que a gente consiga atingir 50% aqui no Brasil. Né? Então, isso é muito bom. E com isso a gente começa a avançar mais e mais. Mundialmente, a adoção do IPv6 ela vem crescendo, principalmente a gente vai falar um pouquinho do caso da Índia, né? Que a gente tem aí em primeiro lugar, a gente tem a Índia como sendo o primeiro país aí com 77%, depois a Bélgica, a Malásia, depois a gente vai caminhando, né? O Brasil está aqui mundialmente, né, 36, 31, sendo o Google 38%, né? Então, a gente tem os países até 30% aí de adoção, medido aí pelo APNIC, né, dados de agora de 2022. Né? Que mais alguns dados aqui com relação a adoção mundial também. A gente vê aqui no site, existem vários sites que fazem medições, né? Então, aqui no site do World IPv6 Launch, a gente tem maioria dos provedores e empresas de comunicações e telecomunicações, e a Índia aqui aparece em primeiro lugar, né? Que é o provedor Reliance Jio, que é o provedor que entrega IPv6 a 93% dos seus assinantes, né, do seu SN, né, quase na sua totalidade. Né. Depois vem outros provedores, né, a Comcast, empresas de telefonia móvel, a T-Mobile nos Estados Unidos,
A Claro aparece, Claro Brasil também aparece aqui com 74%. Tá? São dados atuais. E aqui o gráfico, né, da Gartner, é um gráfico, os famosos Hype Cycle sobre network. Então aqui aparece o IPv6 também, né, como sendo já nessa fase, né, a gente tem a fase de inovação, já passou, a fase de pico, né, a fase de desilusão da tecnologia, que não era bem isso que já pensava, então a gente já passou aqui, então a gente está numa fase que o IPv6 aqui está numa fase de adoção massiva, né, e a previsão aqui é que de 5 a 10 anos a gente consiga alcançar essa totalidade do uso do IPv6 mundial. É uma previsão bem interessante aqui, que bate realmente com o que está acontecendo aí mundialmente. Bom, mas como que chegou esse IPv6? É bom a gente falar de algumas estratégias, né? Primeiramente, nós tivemos acesso aqui no Brasil, né? Eu tive acesso, o primeiro ping, vamos dizer assim, em V6, foi com o projeto Sixbone, do projeto BR Sixbone, né? Onde a gente, pela própria RNP, né, que fez com que chegasse aqui através de túneis e a gente pudesse utilizar o IPv6 nas nossas redes. Né? Era de uma forma tunelada, é uma forma de túnel também, assim como que quando a gente não tem IPv6 em casa para fazer um teste, um laboratório, um trabalho, a gente pode montar um túnel. No site da Hurricane Electric, he.net, a gente consegue montar um túnel e com ele, né, fazer os testes com V6 em casa, caso o provedor não entregue também. Né. O Windows ele tenta manter aí um túnel automático, né? Foi muito na época aí que a gente tinha aí os túneis Teredo, que é um dos exemplos aí, uma forma da Microsoft fomentar o uso do protocolo. Eles montavam túneis automáticos sem pedir para o usuário, vamos dizer assim, mas o problema que a gente percebeu é que esses túneis tinham conectividade e muito tráfego vazava por eles. Então, a pessoa poderia ela faz o bloqueio, né, de sites ou de segurança em V4, mas em V6 o seu tráfego está vazando. Então a gente tinha esse problema. Isso que eu falo, né? Quando a pessoa fala que não tem V6 na sua rede, mas ela tem um túnel automático e não é tratado, e o seu tráfego está vazando por ele, né? É um problema que a gente percebeu aí com os túneis automáticos que são criados. Outras estratégias de pilha dupla, dual stack, né? Que é o que a gente mais tem hoje no momento, e é o mínimo que a gente se espera que a pessoa esteja e que os provedores entregam, né, as duas pilhas. Né. A gente tem aí, como eu falei naquele slide, a convivência, né, com essas duas versões. Né. O Dual Stack não resolve o problema de falta de IP, porque você precisa do IPv4, né, porque você precisa dele ainda, é necessário. Porém, trabalhar com pilha dupla é um esforço cada vez maior, né? No caso que você vai ter aí que gerenciar 2 protocolos, vai ter que monitorar 2 pilhas de protocolo, 2 rotas, 2 tabelas de roteamento, você tem que configurar 2 firewalls, tudo dobrado, né? Então a gente tem esse trabalho, né, em gerenciar 2 pilhas de protocolo. Qualquer tipo de resolução de problema é demorado, né? Você não sabe se o problema é na camada, né, do IPv6 ou do IPv4, então há uma demora, né? E a redundância, muitos comentam que seria até o uso do stack seria até uma vantagem, né? Eu ter uma pilha dupla, porque se eu
caso eu tenho falta de um roteamento, seja V4 ou V6, o outro ainda consegue manter uma certa conexão. É tido com algumas vantagens também. E a última aqui é a parte das traduções que eu comentei logo no início, que acontecem, né? Elas são necessárias porque, ainda que elas sejam imperfeitos, que elas utilizam aí, né, a tradução de endereço, que nós chamamos, né, dos famosos NATs, Network Address Translation, né, elas são necessárias no momento de transição que a gente está passando. Né? O que é essa transição? É deixar de utilizar endereços IPv4 e aumentar o uso de endereços IPv6. Né? Então, a gente tem esses mecanismos, todos esses listados aqui são mecanismos de traduções, né? E o que a gente tem, e pelo menos o que eu tenho trabalhado e utilizado, são os que estão em verdinho, que são os mais comuns na nossa região aqui. Em outros lugares, a gente tem os outros mecanismos por empresa de telefonia mais sendo testado. Mas aqui a gente tem o NAT64, o 464XLAT e o CIT-DC, né, que são mecanismos de tradução que a gente utiliza. Vou comentar um pouquinho sobre isso mais para frente. Bom, as traduções utilizam NAT, né? O NAT, o famoso NAT, né? Amado por alguns, defendidos firmemente, né? E odiados por outros, né? Se eu fizer uma enquete aqui, você gosta do NAT ou teria o NAT, né? Então a gente vai ter várias opiniões aí, de interessantes e histórias também, né? Porque o NAT, ele surgiu, né, como eu falei, na década de 92, década de 90, né, nos anos 92, 91, 92, para poder dar uma sobrevida aí para o IPv4, né? Tanto o NAT, que é o formato 4.4, ou seja, NAT, que é utilizado muito, são medidas paliativas, né? São medidas que mascaram o problema da falta de endereço, não são uma solução. Mas é o que a gente tem hoje, né? E a gente, não gostando, a gente usa, né? Para poder resolver aí os problemas. Muitos têm o conceito de que NAT é um conceito de firewall, né? É um firewall automático que a gente implanta na nossa rede, o NAT. Muitos ainda acreditam, né, que com o NAT eu consigo dar maior segurança para os meus usuários, porque eles não estão, né, frente a frente com a internet. Né? Também aqui o NAT, né, ele força aí caso eu caia numa lista, né, de bloqueios, eu tenho que mudar o meu endereço público que está sendo servindo como compartilhamento. Então, de tempos em tempos, eu caio numa lista e eu tenho que pedir mudança desse IP, né, compartilhado, né, até que você não tenha mais IPs e daí você não consegue mais ingressar ou acessar algum serviço. E eu tenho que ter uma atenção muito maior no caso de registro de logs, caso eu seja solicitado, né, uma identificação do usuário que está por trás de NAT. Então, é trabalhoso. Bom, um dos mecanismos lá que eu falei, que é o NAT64, tem o DNS64 também, que trabalha em conjunto nesse caso. Né? O NAT64, eu parto de uma rede que é somente IPv6 para poder atingir uma rede que está numa versão 4 ainda. Como a gente não tem 100% da rede IPv6, a gente precisa acessar os serviços que estão na versão 4. E quando a gente está
numa máquina que só fala IPv6, eu preciso de um mecanismo de tradução, que é um NAT, né? Não é um NAT 44, mas é um NAT 64 aqui. E é uma ótima solução, vocês acham, né? Ainda no mundo, né, que a gente tem aí as duas versões, é uma solução que ainda não é muito viável enquanto a gente não cuidar das nossas aplicações, tá? Eu falo isso porque no NAT64, se eu ainda tenho muitos códigos, né, que eu ainda coloco o IP literal, ou seja, o IP ao invés do nome, né, DNS, que está no DNS de um serviço, eu colocar o IP, né, o NAT64 ele não vai conseguir acessar esses serviços. Não adianta nenhum tipo de tradução. Então a gente percebeu aqui muitos scripts, scripts principalmente de impressora, né, que a gente acaba mapeando o IP da impressora, pastas e IPs mesmo fazendo parte de códigos, né, de serviços de aplicativos. Isso daí a gente precisa fazer um trabalho de retirar tudo isso. E para retirar tudo isso, o trabalho é muito grande. Né? Então, por isso que o NAT64 ele é utilizado, mas tem muitas coisas que não vão funcionar com ele ainda. Outro mecanismo que a gente tem trabalhado, que eu tenho trabalhado, e é um outro tipo de NAT. Né? Agora ele é o 464 XLAT. Né? O X aí é porque eu tenho dois componentes, eu tenho o PLAT e o CLAT, o CLAT. Né? Então, eu tenho o CLAT, que é um componente rodando na casa do usuário ou no dispositivo móvel dele. E eu tenho o PLAT, que é um outro componente que fica no provedor de acesso. E essa tradução ocorre duas vezes. Então, eu tenho lá. Por que, que essa solução resolve o problema no NAT64? Porque ele vai me atender os dispositivos legados. Se a gente for ver aqui, ó, se a gente estiver rodando NAT64, se eu tenho dispositivo que não aceita IPv6, eu não vou pegar endereço, eu não vou conseguir configurar IPv6. Como a gente tem que trabalhar todos os públicos, inclusive os legados, né, enquanto não se atualiza, essa solução resolve, né, o problema do NAT64, porque aqui eu entrego um IPv4 que não é roteável, né, justamente para atender esse legado, e com isso eu consigo, né, fazer essa tradução em um cliente que só tenha o seu dispositivo com IPv4 ainda legado. Vai resolver o problema do IP em códigos, né, que literal colocado em códigos vai resolver. E por causa disso, o DNS 64, que é o que faz a conversão aí dos nomes, passa a ser opcional, caso eu queira. Então aqui a tradução é de 4 para 6 no cliente e de 6 para 4 no provedor. Então passo por duas traduções aqui também. E a outra tradução, que é o que eu tenho trabalhado um pouquinho mais agora, visto que as duas a gente já trabalhou, é a transformação do data center somente em IPv6. Né? Isso a gente consegue com o mecanismo CIT-DC, né? Onde a gente tem no core da rede, nos servidores, nos serviços e aplicativos, somente o IPv6. E a gente, quando o cliente está em IPv6, ele acessa IPv6 aqui, o data center, sem problema. Mas quando ele está em IPv4 e quer acessar um serviço que é só em IPv6, daí ele faz uma tradução para chegar nesse servidor. A gente adiciona um componente chamado Border Relay, né, que vai atender justamente os clientes que ainda estão em IPv4 para poder acessar os nossos serviços em IPv6. Por que a gente faz isso? Né?
justamente para retirar aos poucos o PVC, o IPv4, né, da nossa infraestrutura de rede, do nosso serviço do data center. Né. É uma tendência mundial, a maioria dos grandes, né, o Facebook, Google, Microsoft, Amazon, Akamai, Cloudflare, já utilizam um dos seus data centers somente com uma única pilha. Por quê? Porque é mais simples. Né? É mais simples eu trabalhar com uma única pilha, single stack. Né? Não tem aquela complexidade de 2 firewalls, 2 tabelas de roteamento, saber o que está acontecendo de certo e errado. Eu trabalho como era antes, só com IPv4. Né? Agora aqui só uma única pilha. É sim, eu estou falando em chegar aqui no Windows, por exemplo, e finalmente nos libertar do IPv4, que clicar aqui e desabilitar o IPv4 para sempre, no caso aqui dos servidores, né? Uma maravilha. Simplicidade aí no gerenciamento é o que a gente precisa, né? No nosso data center. Muito bem. Para isso a gente tem aí a ferramenta, né? A ferramenta Ju, né? É o que é uma das ferramentas, tá? É uma ferramenta de código aberto, né? Desenvolvido pela equipe, né? Do NIC do México. Né? É uma ferramenta muito leve, simples, né? Consome muito pouca CPU e memória. Né? Conheço a equipe dos desenvolvedores, o Jorge Cano e o Alberto, né? São pessoas altamente receptivas. Todos os problemas que eu tenho, eles têm aí uma boa atenção em resolver os problemas, e a gente tem que prestigiar o desenvolvimento aí do pessoal da nossa região aqui da América Latina. Né? Então, deixo aí a dica de quem quiser testar esse software. O Jorge, ele não está mais no NIC do México, ele está trabalhando agora no LACNIC, então a gente ganhou aí, o LACNIC ganhou um excelente profissional que a gente tem aí, que é o Jorge Cano, que é especialista aí nesse software muito, muito utilizado por nós, inclusive. Alguma pergunta? Alguém queira fazer alguma pergunta aí, no chat ou no áudio? Fiquem à vontade, hein? Que a gente vai correndo aqui o material. Curiosidades, perguntas, fiquem à vontade. Interromper a qualquer momento aí para perguntar, não tem problema. Tranquilo? Continuemos? Tá bom. Aumentei aqui. Quais as vantagens, então, que eu tenho de fazer fazer essa transição, né? Vamos dizer assim, né? Vale a pena, não vale a pena, custa, né? Vou ter que aprender uma coisa nova, vou ter que pesquisar, vou ter que testar, né? Então, relacionei aqui algumas das vantagens, principalmente por você recuperar com o IPv6 aqui o espírito original da internet que a gente tinha antes dos NATs. Né? Agora, com o IPv6, a gente consegue uma conexão fim a fim, sem nenhum tipo de VPN, sem nenhum tipo de túnel ou de NAT. Então, eu consigo acessar uma máquina de um lado, de um lugar para outro, sem ninguém no meio do caminho, né? Sem nenhum tipo de tradução e tudo mais. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E eu tenho uma mais agilidade, mais velocidade, vamos dizer assim. Né?
Outra vantagem é que se você está utilizando o IPv6, no caso de qualquer for, principalmente provedores, você está à frente dos seus concorrentes, né? Oferecer IPv6 hoje é tido como uma vantagem para a escolha de um serviço ou de um provedor, né? O pessoal assusta um pouco quando fala que a gente vai entregar um IP público global para o seu usuário, mas você fala, nossa, que estranho, como assim ele vai receber um IP público? Mas eu vou estar inseguro, porque agora todo mundo vai poder me encontrar, vai poder me pingar, vai poder acessar minha máquina. É isso mesmo, né? Mas não que você vai estar inseguro, isso é um conceito errado. Existem firewalls por trás, né? Mas assusta um pouco o pessoal que está acostumado com 9268 e agora vai receber um IP público global aí na sua máquina, né? O pessoal assusta. Não quer, inclusive, não quer porque vai ficar, né, inseguro. Então ele pede o NAT porque daí ele vai ficar mais seguro, né? Um conceito aí estranho, né? Diferente aí, que não é verdade. É, eu brinco que você não vai ser discriminado, né? Ou vai ser rotulado como cringe se você estiver utilizando aí o IPv4 ainda. Então você vai parar de sofrer bullying com relação a isso e você vai estar oferecendo para o seu cliente, né, uma melhor experiência de navegação e utilizando um protocolo moderno, não um protocolo IPv4 antigo, ultrapassado e legado, que ninguém quer isso para o seu usuário, né? Você paga o seu acesso à internet por um protocolo atual, né? E você está recebendo um protocolo velho, antigo, desatualizado, que não é mais padrão. Como que é isso, né? Então você tem que receber o que é de melhor e atualizado na sua casa, né? E você está contribuindo para o desenvolvimento, né, da internet aqui. Estou vendo aqui algumas perguntas do Fernando, né? Já existem redes aqui no Brasil com o uso de IPv6, sim, Fernando, já existem alguns provedores e redes de backbone que estão, né, com fornecimento de fibra chegando na casa do usuário com IPv6, com a pilha dupla, né? Isso daí já é uma realidade aqui no Brasil. O Pedro fala, por que tantas organizações focam tanto ainda em utilizar IPv4, tendo em vista é, do protocolo mais novo, né? Essa pergunta, Pedro, é muito interessante porque a gente poderia ficar discutindo aqui os motivos por várias horas, né? É, ou medo, né? Das minhas conclusões aqui, já adiantando, seria o medo de testar algo novo, né? É uma possibilidade, ou por falta de equipamentos que ainda não suportam, né? A gente tem aí vários pensamentos que levam a crer o que a pessoa ainda não sentiu a necessidade, para ele estar confortável, o que é um perigo, né? Esse conforto aí com uma tecnologia com o protocolo IPv4. Então, a gente poderia citar aqui vários motivos, né, de que muitas organizações ainda estão nesse protocolo. Falta de profissionais, falta de mão de obra, né, mas não falta de material, né, isso até comento. A gente tem uma quantidade de material muito grande. Tá? O Pedro, como a Unicamp adotou o IPv6, Pedro, eu vou passar uns slides mais para frente, daí eu já mostro para vocês como que a Unicamp fez a adoção do IPv6, tudo bem?
pouquinho mais aqui da segurança, né? A gente tem aqui o problema da tabela, né? A ARP que a gente tinha em IPv4, a gente não tem mais esse problema de envenenamento da tabela. Alguns tópicos aí de segurança que eu coloquei, tem bastante, né? Inclusive com os campos do cabeçalho, que eu não coloquei aqui, mas também é uma com IPsec também, não coloquei, mas eu coloquei mais a parte mais interessante. Aqui, com relação à privacidade do usuário, né? O IPv6 ele tem lá o IPv6 temporário, que são gerados aleatoriamente para que alguns sistemas não identifiquem o usuário. Tem o tempo de escaneamento, né, de você rodar em um scan na rede IPv6, ela é diferente do IPv4. Você não vai conseguir escanear uma rede IPv6 em pouco tempo, né? Vai se demorar aí dias, horas, meses, né? Para rodar um Nmap aí num bloco num barra 32 ou num barra 48. Então, isso gera algumas perguntas, né, do tipo, então eu estou mais seguro com o IPv6, né? A chance de eu ser atacado é menor, né? Essas são as perguntas que surgem que a gente pode discutir um pouco mais para frente. Outra parte que é interessante com o IPv6 é que agora, com relação à auditoria, você tem o IPv6 do usuário, sem passar por NAT ou túnel VPN, então você tem uma maior certeza e rapidez nas respostas judiciais, né, de identificação do usuário. Né. Aqui é uma notícia da Aeropool, mas é antiga, mas lá a polícia está chamando, né, que quem compartilha o mesmo IP de praticar crimes, né? A pessoa que compartilha um IP, provedores aí, a praticarem, incentivarem aí o crime devido à impossibilidade de identificação de alguns criminosos, de alguns ataques. O IPv6 é mais rápido, sim, né? Ele é mais rápido se a gente fazer os testes aí no ipv6test.com. Tem o CIMET do NIC-BR também, que mede a velocidade de IPv4 para o IPv6. Né? A gente vai ter um resultado um pouco mais rápido aí do IPv6. Em alguns momentos, chegando aí na faixa de 30% de navegação mais rápida para os seus usuários. Né? Tem umas fontes aqui que depois vocês podem testar no slide que vai ser disponibilizado também. E alguns cases de avanço, né, do protocolo. Então a gente tem aqui a Índia, que eu comentei logo no começo, é um caso muito interessante. Né, eles estão avançando na sua implementação, não só em provedores, né, como a gente viu lá, o provedor Reliance Jio, mas também nas universidades. Há um incentivo muito grande do governo indiano, né, em fomentar aí o uso do IPv6 no país, principalmente nas universidades. Né. Eu não traduzi aqui a notícia que está embaixo, mas para não perder o sentido, mas a gente tem aí, eles relatam que a eliminação, aí, a remoção do NAT no meio do caminho, né, causa aí uma melhoria nos tempos de resposta em aplicativos, né, de streaming ou na pandemia, que foi muito utilizado aí as videoconferências e as aulas online. Né. Baixa latência e também, né, uma coisa interessante aqui, na parte de competitividade internacional. Né. Então, muitas parcerias de pesquisa, né, eu fico imaginando alguém vindo para o Brasil aqui, uma empresa, e falando assim, olha, a gente fecha uma parceria com a universidade,
mas vocês têm que ter IPv6, senão você perde esse fundo de pesquisa ou essa parceria com a gente. É isso que está acontecendo, né? Se você quer prover aí pesquisa e desenvolvimento, né, você vai ter que utilizar uma rede moderna, né? Essa semana aconteceu o LACNIC também, né? Encerrou agora à tarde e foi apresentado um caso, né, de êxito aí na Colômbia, né? Novamente, né, o governo de cada país faz diferença, né? O incentivo do governo para essa fase, né, de transição para o protocolo IPv6 é de extrema importância. E a Colômbia, assim como a Índia, tem a citação do governo, aqui na Colômbia também tem a citação do governo, incentivando aí com o programa Governo Digital, né, com a publicação de normativas e guias técnicos sobre IPv6. Eles estão com data center, serviços e aplicações com pilha dupla, e o IPv6 lá é tratado como um assunto de Estado. Então, aqui foi apresentado esse gráfico do aumento, né, das unidades que estão com um avanço do IPv6 no governo. Na China tem algumas metas, apesar que a gente às vezes não tem muitas informações do que acontece na China, mas até 2023 todos os roteadores domésticos sem fio deverão ter suporte total IPv6. Ainda no final de 93, novas redes não poderão mais utilizar o IPv4. Olha só que interessante. Em 2025, todos os sites do governo serão obrigados a utilizar IPv6. E a conclusão, né, em 5 anos é que toda a China esteja somente rodando em uma única pilha. É uma meta bem ambiciosa, mas que cai naquele gráfico da Gartner aí de 5 anos de previsão de uso do IPv6. Bem interessante. No Brasil, né, a gente tem aí o EPINC, né, do governo eletrônico, que é de 2018, que cita aí alguns padrões e normas, né? O apoio do governo é essencial para a implementação do IPv6, na criação de normativas, justamente para a orientação de aquisição de novos equipamentos, né? Seja por incentivos fiscais ou não, né? De alguma forma o governo tentar aí encontrar uma forma que equacione aí os custos também. E o NIC, o CGIBR, né, o Comitê Gestor da Internet, o NIC-BR, apesar de não fazer parte do governo, mas tem feito um excelente trabalho aí nas ações de conscientização, né? Em 2012 eles publicaram um documento de orientação e conscientização sobre o uso do IPv6, né? Então, o que o NIC e o CGIBR têm feito aqui no Brasil, um excelente trabalho nessa área também. E aqui, né, a AWS, né, pioneira aí, a Amazon, com o seu VPC aí, com o NAT64, né, permitindo que as instâncias aí na AWS possam ter aí somente a pilha IPv6, né? Então, ao implementar um gateway na AWS, automaticamente, quando ele perceber que você já está rodando somente IPv6 na sua instância, ele já habilita aí por padrão NAT64 e você consegue conectividade, né? Aqui eu realizei vários testes e funciona muito bem também. Aqui, ó, com relação ao Pedro, né, que perguntou daí na Unicamp, a gente tem trabalhado desde 2010, quando a gente recebeu o nosso bloco /32, né? A gente passou por vários, não vou comentar todos por causa do tempo, Pedro, mas a gente você pode ver o slide depois. Então a gente passou por vários testes iniciais de primeiros estudos,
habilitando um site, habilitando um DNS, né, depois aumentando aí, entregando pilha dupla para os laboratórios, fazendo treinamentos bastante, né, participando de eventos, né, depois implementando em 2018 a parte de IPv6 na rede sem fio, em 2019 com a telefonia VoIP em IPv6 only, né? E a gente conseguiu no ano passado participar do prêmio do desafio IPv6 do LACNIC, o qual nós ganhamos, nossa equipe lá ganhou o prêmio aí de IPv6. Falando um pouquinho mais com o que o Pedro perguntou, então a Unicamp, ela atende, né, 60 mil usuários, entre alunos, professores, pesquisadores diariamente, né? Agora, com a volta das aulas presenciais, o pessoal veio com peso de novo, os acessos. A gente tem a volta do uso, né, do IPv6 nas nossas redes, porque o pessoal ficou em casa, né? A rede da universidade diminuiu-se o tráfego, né, nas redes, né, porque o tráfego foi para a casa de todo mundo, né, mas o tráfego do data center aumentou porque o pessoal consumia muitos dos serviços de fora, né, remotamente. Então, a gente tem vários serviços em IPv6 hoje que a gente chegou, né, DNS, NTP, a gente está em IPv6, né, firewalls, várias máquinas com Active Directory, DHCPV6, o SPF, PGP, tudo rodando. Não só o core da rede, mas como não é toda a Unicamp ainda. A Unicamp é muito grande, tem mais de 26 institutos e faculdades. Cada administrador atua na sua própria unidade. A gente em torno de 500 profissionais, né, de redes. Então, é muita gente, né? Então, é uma equipe, né, de PVC da Unicamp tem agido aí para fomentar e incentivar essas unidades que ainda não estão em IPv6 para aderirem aí e migrarem também, né? Wi-Fi em pilha dupla, né? O EduRun, que muita gente conhece, também em pilha dupla. Temos testados aí a parte do 464 XLAT nas redes Wi-Fi também, redes GPON com IPv6, telefonia com IPv6 only. Então a gente avançou um pouco aí, digamos, nesses anos com relação a isso. Temos problemas, não vou comentar sobre os problemas, daria uma outra live só de problemas, né? Não de que seja ruim ou difícil, mas que a gente tem que se adaptar, principalmente sistemas, né, onde o campo num banco de dados está preparado somente para IPv4, e daí quando o cliente parte do IPv6 ele dá erro na aplicação. Portal de periódicos também, que da CAPES que somente aceita IPv4 e não tem IPv6. Não sei se mudou, mas até então as bibliotecas, né, que têm os seus periódicos e são controlados a partir do bloco IPv4 da unidade ou da faculdade para liberar acesso aos periódicos, não aceitavam IPv6. Então a gente tem que mudar muita coisa para nos preparar. Finalizando aqui, chegando no fim e dando um tempinho ainda para as perguntas, né? Como podemos avançar? Começando por um bom inventário do que a gente tem, né, de hardware e software. Depois, em seguida, com um plano de numeração IPv6, né? Deixo aqui um documento do LACNIC de conselhos de como criar um plano de endereçamento de IPv6, investir em captação, né, técnica, os cursos do NIC-BR, a semana de captação, o intrarede e os cursos do LACNIC Campus também, são todos gratuitos.
Considerar montar uma equipe de trabalho, um grupo de trabalho em IPv6 para você. Como sozinho você não faz quase nada, né? Você tem que ter uma boa equipe, né? Assim como nós temos lá na Unicamp. Escolher alguns serviços básicos para ir laboratórios de testes para começar a fazer a sua implementação. Testar firewalls, testar roteamento, vai dar alguns problemas, vocês vão descobrir algumas coisas que têm que ser ajustadas. Depois começar a expandir gradualmente, como nós fizemos para outros serviços. Monitoramento extremamente importante da rede, gerência, né? E também deixo aqui um guia de compras e licitações, né, de equipamentos de TIC para suporte IPv6. O NICBR tem um guia, né, traduzido do documento da RIPE 772, que todo mundo que mexe com compras ou vai indicar uma compra, participar de um pedido de equipamento à licitação, pedir um equipamento que tenha na sua descrição do edital aí compatibilidade com o IPv6. Concluindo aqui já e deixando vocês para mais perguntas e colaborações, que eu gostaria de ver o que vocês têm também para colaborar. A gente precisa perder o medo, né, que a gente tem sempre de ser algo novo. Não é fácil, mas a gente tem que vencer esse medo. Falta de material, que eu vejo muita gente falando, não tem material, não é mais justificativa. A gente tem material à vontade na rede. O IPv6 ele é inevitável, não vai ter como você escapar. Você vai ter que lidar com ele algum dia. Então que seja que comece hoje, agora, depois dessa live aí, já consiga pôr a mão na massa aí. E principalmente, né, entender que o protocolo IPv6 não é só técnico, né? A gente também tem, aqui no caso, né, com o IPv6, faz parte da estratégia, né, dos negócios de toda a empresa, né, da sua organização, da sua universidade e dos governos. Deixo aqui algumas referências, não vou comentá-las, né, por causa do tempo, mas vocês podem acessar depois. E agradeço a presença de todos aí, do pessoal que está acompanhando aqui ao vivo, ou o pessoal também que vai ver depois essa apresentação, que vai ficar gravada. Agradeço o convite de poder estar colaborando aqui com o Net Café. E também fico à disposição aí com os meus contatos, caso vocês queiram conversar um pouco mais, em Yahoo Unicamp, ou o endereço de e-mail de toda a equipe nossa de IPv6, que é o ipv6@unicamp também. Obrigado a todos que estão aqui, e Luciano, com você agora, para a gente continuar com algumas perguntinhas, caso tenha aí com o pessoal. Pronto. Pessoal, alguma dúvida, pergunta para o nosso palestrante? Eu gostaria de perguntar ao Henry. Boa Sim. tarde. Boa tarde, Cristina. Excelente palestra. Você implementou IPv6 usando o RA nos seus roteadores, nos seus switches de core, ou você implementou um DHCP-V6? Como é que você compararia essas estratégias para oferecer os endereços na sua rede? Sim, muito boa pergunta. A gente tem um misto, a gente tem que trabalhar com os dois. Por quê? A gente tem os telefones VoIP, né, que a gente entrega por DHCP-V6. Né? Todos os telefones VoIP são entregues por DHCP-V6, que é o que o fabricante aceita, né? Vamos dizer assim, como default, como padrão. Mas, né, a gente sabe que o Android ele não aceita DHCP-V6, né? Então, para os alunos, docentes que
que vem no campus, você tem que entregar via Slack, né? Então, a gente tem um misto das duas, a gente tem que trabalhar com as duas para atender as aplicações e os diferentes públicos também, Cristina. Então, a gente tem as duas formas, né, de entrega de endereço IPv6 no campus, inclusive. Tá? Perfeito. Outra coisa que eu queria saber, Henri, aqui a gente tem unidades que a gente trata de, por exemplo, letras, matemática, Isso. né? Aqui pra a gente trabalha com camada 2, entregando VLANs, e nessas VLANs é que a gente oferta o V4 e o V6, né? Aí você trabalha com camada 2, com camada 3, como é que funciona aí a sua topologia, a sua arquitetura? A gente também tem a entrega na camada 2, né, como você comentou, ofertando o V6 para os nossos clientes e serviços, né? O pessoal de core, né, que fica no data center lá em Campinas, né, eles têm a modalidade de trabalho dos seus roteamentos e das suas em camada 3. Né? Então, a gente tem também essas duas modalidades. Eu falo isso, Cristino, porque imagine como você comentou, né, do Instituto de Artes, Física, Matemática, Computação, a gente tem uma descentralização, né, do parque computacional. Né? Então, a gente tem administradores em cada unidade. E cada um é livre, né, para escolher a sua forma, né, de gerenciar a rede da sua unidade. Então, mais uma vez, a gente tem, né, a entrega camada 2 para as unidades, né, e no core, no centro de computação, a gente tem o trabalho, né, com a camada 3 também sendo entregue essa configuração. Então, eu sempre falo, a universidade é um verdadeiro showroom, né? A gente pode testar de tudo, né? E as boas práticas é interessante que a gente compartilhe para cada vez a gente estar aperfeiçoando. Muito, muito interessante. Muito obrigado, Henri. Nada. Mais algum aqui no Mais alguém, chat? pessoal? Tem da Adriana, né? Adriana pergunta a conexão dos dispositivos de IoT, né? Aquilo, há muitos desafios com a questão de segurança dos dispositivos. Realmente é uma preocupação muito grande, né, com relação à entrega dos dispositivos IoT. Na Unicamp a gente está utilizando, né, uma rede Wi-Fi isolada separadamente para esses dispositivos IoT, Adriana. A gente tem, né, inclusive, com VLANs, né, isoladas para essa conexão de dispositivos. Né? Justamente para evitar aí algum tipo de surpresa, alguma coisa que a gente não percebeu ainda, né, e que vai afetar a rede. Os dispositivos de IoT, eles não têm autenticação, né? A gente não consegue colocar um Captive Portal no IoT, não seria bem prático. Então, são dispositivos pequenos, né, de baixo consumo, às vezes nem roda um SSH ou uma criptografia. Então, a gente tem que se resguardar aqui, vamos dizer, deixando a rede a mais fechada possível, isolada de outras, né, para que a gente consiga atender os projetos de IoT que tem na universidade e a gente tenha que oferecer conectividade para esses equipamentos, não só IPv4, mas também IPv6. É claro que agora o IoT ele vai ter um endereço IP global, então ele vai estar de cara aí, vamos dizer, com a internet.
e que pode ser aí abusado e escaneado ou acessado. Então, inclusive no LACNIC dessa semana se abordou bastante esse assunto, né, da segurança e da cibersegurança em dispositivos de IoT, que é um desafio muito grande que a gente vai ter que lidar, porque esses sensores, esses equipamentos, dispositivos estão chegando com força aí na universidade. Muito bem. Uma pergunta do Pedro no chat também. A LGPD influenciou a adoção do IPv6? Esse eu não vi aqui, eu corri o chat. Pedro, aqui a LGPD, né, ela está começando vamos supor assim, né, na universidade, né, principalmente na Unicamp, a tratar esse assunto com os seus sistemas, principalmente de coleta de informações, de ingressantes, de processos seletivos, né? Mas eu não, até então ela não teve uma influência na utilização da adoção do IPv6, né? A adoção do IPv6 ela surgiu bem antes do surgimento da LGPD e qualquer ação nesse sentido ela não sofreu uma influência direta, vamos dizer assim, Pedro. Mais alguém, pessoal? Bom, Henry, muito obrigado pela participação. Obrigado por contribuir com o nosso Net Café. A todos que participaram. E aqui encerro mais uma sessão. Informo que a gente está encaminhando um link agora, tá? Do Net Café. Quem quiser ver as próximas apresentações, o link já está sendo divulgado aí. E é isso. Tenham uma boa tarde aí. Eu que agradeço a presença de todos e qualquer contato, ajuda ou colaboração, estou sempre disponíveis aí. Obrigado pela participação de todos. Um abraço e bom fim de semana a todos. Abraço, boa tarde.